Oi pessoal, boa noite para vocês. Espero que todo mundo continue bem aí, esteja tudo certinho com vocês. A gente vai manter por algum tempo aqui nossos encontros de forma remota, uma vez que as nossas atividades presenciais continuam suspensas. Só para quem ainda não está ciente, as atividades vão ficar suspensas ainda até com retorno previsto para o dia 13, né? É o que a determinação das autoridades de saúde trouxe para nós. Então, nesse momento aqui, a gente está mantendo nossas aulas ainda via YouTube, mas como alguns comunicados estão saindo aí para vocês, a partir da próxima aula, que vai ser no dia 3 de abril, próxima sexta, nós vamos fazer a aula ao vivo, através da plataforma Teams, que nós, professores, estamos colocando o link para todos vocês lá no AVA. Então, vai ser uma forma de a gente interagir melhor. Eu acredito que vai ser uma forma melhor de interação, tá? Então, a instituição fez um investimento aí alto na plataforma, uma forma de a aula presencial ser o mais próximo do que ela deveria ser, que é com a gente conversando, com a gente trocando ideia e desenvolvendo o nosso trabalho, tá? Aqui na nossa disciplina de desenho auxiliar do computador, a gente tem uma peculiaridade que é a necessidade do software para a gente realizar as atividades. Na aula passada, eu fiz questão de, no começo do vídeo, passar lá pelo site da Autodesk, voltar com vocês o passo a passo, mesmo que a gente já tinha visto em sala, voltar aquele passo a passo para vocês conseguirem baixar e instalar o programa aí de forma gratuita e de forma legal, tá? Para ilustrar isso melhor, até fiz um negócio. Eu mostrei para vocês na aula passada que o AutoCAD que estava instalado na máquina era o AutoCAD de 2019. Mas eu estou com uma máquina nova aqui, eu peguei e já instalei nele, ó, aqui, ó, AutoCAD de 2021, tá? Versão aqui novinha. Fui lá no site da Autodesk e fiz o mesmo processo, tá? Quem não estiver lembrando, volta no vídeo da aula passada, ele continua disponível. Aí tá o processo lá para instalá-lo, utilizar a licença para estudante aí. Então eu tô com o meu aqui, ó, novinho, a versão mais moderna aí que a gente pode ter desse produto aqui, falar em termo mundial, e estou usando aqui gratuitamente. Então, se aqui em casa deu para fazer, aí com vocês também dá. Lembre-se que a importância de instalar isso aqui ela é para vocês mesmos, né? E não quer dizer que você vai utilizar só na minha aula, não. Você pode usar para os outros trabalhos de faculdade, talvez para ter alguma coisa particular sua aí, tá legal? Então, para a aula de hoje eu tenho 3 propostas. A primeira é que eu vou voltar aqui criando aquelas camadas que eu deixei como atividade na aula passada. Eu até tinha separado aqui. Isso aqui é o que eu postei lá na aula da semana passada, né? Então eu deixei 2 coisas, ó. Aqui nessa planilha tinha a parte das camadas que eram para ser criadas. Eu realmente espero que vocês tenham tirado um tempinho para treinar isso daqui. O que eu vou fazer aqui agora é só porque eu quero criar um arquivo. Lembra que eu comentei na aula passada sobre o arquivo base? Eu quero criar esse arquivo, eu estou criando aqui e logo após eu terminar, na hora que eu estiver postando a aula, eu vou deixar ele postado aí também. Aí fica tipo um presente aí para vocês utilizarem esse arquivo base nas atividades de vocês pro resto da vida. Além disso, né, peraí, desculpa. Essa é a primeira parte da aula. Vou criar essas camadas aqui só para a gente revisar a situação da aula passada e vou salvar o arquivo base que eu vou postar. Na segunda parte da aula, eu vou dar uma passada aqui com vocês no que seria no próximo conteúdo. Eu vou mostrar um pouquinho da utilização de cotas. Lá nas nossas aulas a gente já usou algumas delas, tá? Mas eu não tirei um tempinho para explicar. Então essas principais aqui eu queria passá-las com vocês porque a gente vai usar muito aí no dia a dia, tá? Na utilização para desenho técnico. Essa é a segunda parte. Na terceira parte, eu vou também pegar uma proposta minha da aula anterior, que era a execução dessa planta baixa, tá? Eu tinha deixado ela lá para a gente fazer, postei ela no portal. Eu realmente não tive feedback de vocês, quem realizou, quem não fez, ou quem fez e teve dificuldade. Mas o que eu vou fazer? Eu vou executá-lo aqui, tá? E convidar vocês a fazer também. Aí eu vou tentar mostrar que os desenhos no CAD aqui, como eu já vinha falando em sala,
A gente pode executá-los de diversas formas diferentes, né, usando as ferramentas que a gente já aprendeu. Então vai ter um que vai preferir uma ferramenta, vai ter outro que vai preferir outra, mas não tem problema, é justamente para a gente mostrar isso. E mais uma vez eu repetir, o aprendizado bacana de qualquer ferramenta, mas o CAD em especial, ele vem do treino, né? Então se a gente não treinar, a gente vai ficar para trás mesmo. Tá certo, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui na primeira proposta, que é de criação desse arquivo base com as camadas. Veja que aqui está desenho 1 aqui, que é o desenho que eu acabei de abrir um novo arquivo. Aí eu vou criar essas camadas que estão propostas aqui. Bacana? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um esquema aqui na tela para eu conseguir mostrar tudo ao mesmo tempo. Opa. Isso, sempre vai ficar um pouquinho melhor. Então vamos lá. Para a gente criar as camadas, lembre-se que a gente vai na aba Camadas, que propriedades de camada. Aquela camada que já está feita, deixa eu só aumentar essa janelinha aqui. Minha tela aqui está ficando pequena. Para a gente, toda vez que a gente vir aqui e quando a gente abrir um novo arquivo, a gente vai ver que já fica aquela camada 0 lá, né? Aquela camada padrão do CAD, que ela vem como default. E a gente vai criar as nossas camadas propostas aqui a partir dela. Então lembra que eu vou lá em nova camada, né? Eu vou primeiro criar todas aqui, tá bom, pessoal? Vou colocar os nomes conforme a proposta. Vou fazer tudo maiúsculo aqui, fica mais fácil. Estou seguindo a ordem da planilha que está aqui ao lado. Beleza? Vejam que esses nomes que eu coloquei aqui, tá? Contorno, centro, oculto, são os tipos de linhas que nós utilizamos normalmente dentro do desenvolvimento de desenho técnico, né? Então, isso aqui vai servir para desenhos em geral, não só o desenho arquitetônico, mas também o desenho de peças mecânicas, tá? Para várias aplicações. Aí, quando a gente for indo para áreas específicas, como o projeto arquitetônico, o projeto elétrico, aí naturalmente o desenhista vai criar outras cotas para a utilização dele. Vai criar, por exemplo, o projeto elétrico, ele vai criar uma camada para eletroduto, uma para lâmpadas, outra para tomadas e por aí vai, né? Deixa eu ver se eu já fiz todos aqui. A mão tá tremendo. Tá bom, deixa assim mesmo. Então, contorno, oculto, centro, cotas, achuras, texto e auxiliares. Beleza, tá igual lá. Aí lembra que na aula passada eu mostrei que as principais características que nós vamos trabalhar são aqui, ó, a cor da camada, tá? Que a gente vai mudar, eu deixei aqui. O tipo de linha, né? Se vai ser tracejada, traço ponto, se vai ser contínuo. E a espessura, que essa espessura vai sair lá na impressão. A minha ideia é que hoje, depois que a gente terminar, eu vou mostrar aqui como que a gente trabalha a impressão. Ou então, se delongar demais aqui, eu mostro como é que ficaria e a gente tira um outro momento para configurar essa impressão. Tá legal? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, para o contorno, a minha proposta aqui foi deixá-la branca mesmo. Tá? Não vou mudar. Até mesmo porque isso aqui vai ser o tipo de linha que vai estar mais presente no desenho. Então, vou deixar ela assim mesmo. Tá? Vou pegar aqui tipo de linha. Tá? Oh, desculpa, pessoal. Estou saltando. O tipo de linha está aqui contínuo. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar visível para todo mundo. Já que são as três características que nós vamos trabalhar. Correto? Deixa eu ver aqui. Tá. Tipo de linha vai ficar contínuo mesmo. E a espessura de linha que foi minha proposta aqui é para ficar 0,40 milímetros. Repara que o 0,40 está aqui, ó. Aqui vocês vão ver uma espessura, eu coloquei 0,09 aqui, tá? Repara que ela é praticamente a metade da 0,20. E pode parecer bobeira eu vou falar aqui, mas tem gente que faz confusão aqui, coloca 0,9, essa linha fica mais grossa, né? Mais espessa. Ah, tá bom, vamos seguir aqui. Então, oculto aqui, deixa eu colocar a cor amarela.
é a linha tracejada que está proposta lá, correto? Eu lembro que a gente vinha aqui na biblioteca, ó, carregar, eu coloquei até entre parênteses aqui, ó, tracejada Haydn, né? Esse Haydn, como a minha versão aqui está em português, ele vai ser essa oculto aqui. Só que eu deixei esse Haydn aí porque a maioria das pessoas ainda usa a versão em inglês. Até lá no laboratório que a gente está trabalhando na faculdade está a versão em inglês lá, não tem problema não. Então vai ser aqui oculto. Tá? E a espessura de 0,20. Tá legal. A linha de centro aqui, tá? É a cor ciano. Parece engraçado, mas tem gente que faz confusão. Aí o cara fala assim, mas que cor é essa ciano? Lembra que é só clicar aqui nos quadradinhos que vai aparecer o nome aqui. Esse ano é esse azul clarinho aqui, tá? A gente vai ter a utilização do azul escuro para outra. Então, como é linha de centro, ela é uma linha traço e ponto. A gente ainda não carregou, vou vir aqui no carregar. Cadê o centro? Aí repara que tem um nome para ela aqui, porque tem mais de um estilo de traço e ponto. Vou pegar esse centro normal aqui. Legal. E selecionei. Beleza, tá ela lá. A espessura dela também vai ser de 0,20. As cotas, a cor dela é vermelha. Tá? Essas coisas que eu sugeri aqui é um padrão que eu já trabalho há alguns anos. Né? Isso não é uma regra, aqui o 0,09. Né? Isso aqui não é uma regra que as cores utilizadas para cada um desses tipos de linhas sejam esse não. Podem ser diferentes e vão ser diferentes aí quando você pensar num escritório e outro, né, de projeto. Mas essa paleta que eu uso aqui, ela dá uma diferenciação boa de um tipo de linha para o outro, tá bom? Então as achuras aqui estão na cor magenta, são contínuas também, a linha da mais fina aqui, 0,09. Os textos a gente vai deixar em verde. Lembraram que eu estou usando só as cores dessa paleta? Aí é o que eu falei na aula passada, pode usar essas aqui também, né? Mas quando a gente usa isso aqui, a tendência é que a diferenciação das cores fica maior. Quando a pessoa tem uma quantidade muito grande de camadas, aí acabou utilizando as outras aqui. Uma contínua, 0,20 aqui. E auxiliares nós vamos usar a linha azul. Então agora sim, a azul aqui. Linha contínua também e 0,20. A gente criou aqui uma quantidade considerável aqui de camadas que vai atender os desenhos técnicos básicos, todos eles. Tá? Então, o que é a minha proposta aqui? Fechar. Repare que agora nas camadas aqui, ó, todas aquelas que a gente criou estão disponíveis, posso usar todas. Eu vou fazer o seguinte, vou salvar aqui. Salvar como arquivo base, tá? Esse arquivo base, ele é para quê? É para eu postar para vocês. Então isso aqui, depois que eu finalizar a aula, eu vou postar esse arquivo do jeito que ele está aqui agora, tá bom? Postar para que vocês tenham um arquivo aí para utilizar. Sempre que vocês quiserem, né? Para iniciar um desenho, assim como eu falei na aula anterior. Iniciar um desenho não precisa criar as camadas todas de novo. Toda vez que eu abrir esse arquivo, aparentemente ele tem nada, né? Não tem nada desenhado, mas ele já tem a configuração das camadas aqui. Tá? Estão todas disponíveis. Certo? Essa era a primeira proposta para hoje. A segunda proposta é falar um pouquinho sobre a parte de camadas. De camadas de cotas. Né? Então, aqui nas cotas, o que a gente tem de vantagem quando a gente fala de desenho computacional? É porque quando a gente trabalhava o desenho técnico manual, vocês faziam com o professor lá no laboratório de desenho, as cotas eram mais um elemento do desenho, que a gente tinha que desenhar linha por linha. Então, você tinha uma cota lá, tinha que desenhar as linhas de extensão, a linha de cota, os símbolos aqui que iniciam e finalizam a linha de cota, que geralmente são essas setinhas. Aí no desenho computacional, ela é feita de forma semiautomática. Ou seja, se eu criar um elemento aqui, ó, e esse retângulozinho aqui, né?
clicar nele, na hora que a gente clica, lembra que quando a gente clica e eu chegar aqui nas alças, vai mostrar para mim as dimensões, tá? 150, foi o que eu criei aqui agora. Então, na hora que eu pegar uma cota, o que vai acontecer? Eu não preciso vir aqui desenhá-la linha por linha. O CAD é até diferente para alguns outros programas, como o Inventor e o Revit, mas no CAD a gente tem que fazer essa tipo de cota aqui ponto a ponto. Então, o que acontece? Eu vou fazer primeiro de forma mais básica, depois eu vou explicar o passo a passo. Ele já traz a dimensão criada. Então, a responsabilidade do desenhista nesse momento é apenas de ter desenhado o objeto nas dimensões corretas, e aí a cota, automaticamente, ela também virá corretamente. Tá? Ela, obviamente, em cima aqui das cotas, a gente vai ter uma quantidade grande de considerações, mas o básico que eu queria falar era que, a partir do momento que o desenho está correto, aí a cota, sendo ela extraída aqui dos pontos certos, ela também vai estar correta, tá bom? Então, se eu vou pagar aqui, só para fazer uma outra consideração, que é a seguinte, lembra da importância de algumas ferramentas que eu mostrei em sala, né? Então, a gente tem aqui o rastreamento, o modo ortogonal, a gente tem o rastreamento polar. Nesse momento aqui no meu tá ligado o rastreamento polar, então lembra que no rastreamento polar eu vou ter uma certa liberdade aqui com o mouse, mas na hora que ele chega perto de ângulos que estão pré-determinados, ele me indica, né? Se eu estivesse trabalhando no modo ortogonal, só conseguiria trabalhar de 90 em 90 graus. Então essas duas funções aqui, que a gente viu em sala, lembra que a gente sempre falou assim, vai começar a desenhar, ver se uma delas está ativa. E a outra aqui está nos pontos de referência aqui, é o chamado OSNAP, lá no CAD em inglês, a gente chamou de pontos de precisão. Bem, se a gente não tiver com isso aqui acionado, a utilização das cotas vai ficar muito prejudicada. Desligar aqui, tá vendo? E aí quando eu for iniciar uma cota, só tentar encontrar esse ponto ali, encontrar o ponto seguinte, tentar aqui achar o mais preciso possível. Olha o que aconteceu. Mesmo que o desenho estava no tamanho certo, o desenho está com 100. Acho que dá para enxergar lá. Mas essa cota não ficou. Por quê? Porque eu não tinha precisão nenhuma em conseguir acertar o início e o final aqui da minha dimensão. Então, para a cota funcionar bem, é fundamental que esteja ligado aqui os pontos de precisão. Aí não esqueça de clicar na setinha do lado aqui e deixar configurado as funções principais. Deixa eu aproveitar e configurar algumas aqui do meu que eu gosto de usar. Tá? Isso aqui a gente já viu em sala também. Então, dito isso, vamos para os tipos de cota principais. Então, a gente tem uma série de ferramentas que nós podemos utilizar dentro da cotagem, mas eu queria passar pelas principais para não ficar muito grande aqui. Então, vamos falar primeiro aqui, ó, desse primeiro grupinho aqui, onde está as cotas linear, alinhada e a cota angular. Cota linear é essa que a gente já vinha utilizando. E essa cota, independente das funções ortogonal ou polar está ligada, independente do desenho que a gente fez, ele sempre vai criar uma cota aqui alinhada com o eixo X ou com o eixo Y. Ou com o eixo Z, se a gente estivesse trabalhando em 3 dimensões, tá? Repara que eu cliquei nesses dois pontos, e aí naturalmente ele me dá a distância aqui mais curta entre eles. Quando eu tento jogar para o lado aqui, ele não me dá nada, porque os dois pontos são colineares, estão aqui na mesma altura. Então, quando eu for trabalhar com uma cota dessa, eu clico no primeiro ponto, clico no segundo, tá? E aí na hora de fixar a cota no lugar, eu tenho duas opções. A primeira é essa daqui, ó. Eu chego com o mouse onde eu quiser, eu achei que aquela altura tá boa, eu cliquei com o mouse aqui. Só isso, tá bom? Agora, uma forma que eu particularmente gosto de trabalhar, para o desenho ficar mais caprichado, a gente clica nos dois pontos, e aí você direciona para que lado você quer que a cota vá e digita um valor de medida. Eu vou colocar 10 aqui como exemplo. Tá? Então ele manteve essa distância aqui de 10 unidades de medida, eu vou chamar de milímetros no nosso desenho aqui, 10 milímetros até a dimensão que foi medida. Qual que é a vantagem disso daqui? É porque naturalmente, se for um desenho mais complexo, eu ia fazer outras cotas, então aí ficariam as outras na mesma altura, tá bom? É uma forma aí de padronização do desenho. Vamos apagar essa daqui, eu vou voltar na outra situação. Se eu pegar essa mesma cota, tá? Primeiro eu peguei aqui a linear.
clicar nesse ponto aqui, ó, para que nesse caso eles não estão no mesmo alinhamento. Então, para esses dois pontos, eu tenho tanto a dimensão aqui em x quanto a dimensão em y. A única coisa que vai fazer o programa diferenciar se eu quero uma, se eu quero outra, é a minha indicação aqui com o mouse, tá vendo? Com o cursor. Dependendo do lado que eu levo aqui, ele vai me dar a cota em x ou em y. Isso aqui é um recurso interessante também. Bom lembrar que, na hora que eu fiz a cota é um objeto só, tá? Ela não é linha por linha, não. Na hora que eu cliquei, olha que interessante. As alças dela aqui ficam nos pontos em que eu cliquei como referência. Então lembra lá do desenho técnico que a cota não encosta no ponto? Aqui fica correto. Na hora de imprimir vai ficar legal. Agora aqui não vai ficar muito bacana não, porque essa linha está transpassando por cima da anterior. Então olha aqui, ó. Na hora de imprimir vai parecer que essa linha está tocando a outra. Quando acontecer esse tipo de situação, eu sugiro fazer uma edição. Tem que clicar aqui onde ela foi e trazer para a extremidade da peça. Então sempre faça a cotagem pela extremidade do desenho. Repare que agora ficou ok. A cota não encosta na figura. Tá? Se a gente tiver um desenho que for uma peça inclinada, como essas aqui que eu acabei de fazer, tá? E eu fazer uma cota linear, ela vai me dar esse resultado. Ou a distância em x ou a distância em y. Tá? Ela não vai acompanhar a inclinação aqui da figura, não. Aí talvez alguém já pode perguntar, mas e quando eu precisar saber essa medida aqui de ponto a ponto? O que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular? Vou ter que usar trigonometria? Justamente, você não vai precisar, porque o CAD aqui ele disponibiliza esse segundo recurso, que é a cota alinhada. Repare que na cota alinhada, ele vai trazer a menor medida entre dois pontos, estejam eles onde estiverem. Então aqui, ó, ele entrega a medida ponto a ponto, mesmo se a dimensão estiver inclinada. Se eu quiser deixar a medida, eu vou deixar 10. Aí fica com aquela mesma distância. Tá bom? E esse 10 aqui, ele está perpendicular à dimensão que está sendo medida. Então seria 10 aqui nesse sentido. Sentido inclinado aqui também. Ainda posso utilizar esse tipo de cota para encontrar a distância de diagonais de figuras. Esse seria o contrário do que a gente fez anteriormente. Tá vendo? Então na cota anterior, ela me deu a distância em x ou em y, nessa aqui ela realmente me dá a distância pontual aqui. Agora uma informação importante é a seguinte, se eu pegar a cota alinhada e utilizá-la quando eu tiver uma distância que podia ser pela cota linear, ela vai ficar igualzinha à cota linear, não terá diferença, né? Obviamente, para quem for ler o seu desenho, não vai manifestar diferença a cota ter sido construída com uma ferramenta ou com a outra. Então fica aí como orientação. Deixa eu apagar isso aqui, que os caras estão uma em cima da outra. Vamos para a terceira aqui, que é a cota angular. Tá? Como o próprio nome sugere, né, para a gente medir inclinações. A cota angular ela tem uma característica um pouquinho diferente das cotas linear e da cota alinhada, que naquelas primeiras a gente precisava pegar essa cota ponto a ponto. Então ela ia de um ponto ao outro. A cota angular ela é de um objeto até o outro. Então se eu clicar aqui, esse primeiro objeto, e no segundo, repara que até o ícone aqui está como um quadradinho. Ele traz o ângulo entre as duas. Aqui também eu posso digitar uma distância, vou digitar aquela mesma distância de 10 que nós tínhamos falado, ele vai ficar. Ou se eu preferisse, eu podia fazer livremente aqui com o mouse. Vou clicar aqui, vou abrindo até a hora que eu achar que está legal a posição e cliquei. Tá? Aqui a gente tem um ângulo mais certinho, a gente tem um ângulo de 90 graus, mas nem sempre vai ser assim. Então vou clicar aqui, ó. Tá? Tem lá angulações diferentes. O interessante da cota angular é que dependendo da posição para a qual a gente levar essa cota, ela também vai assumir um formato, vamos dizer assim, um pouquinho diferente. Se eu colocar aqui ela dentro dos objetos, né, as linhas de extensão, que são essas linhas aqui que iniciam e finalizam a cota, elas acabam sendo omitidas aqui pela própria linha que estava do desenho. Agora se eu levar para fora, pode ser que ele gere para mim uma das linhas de extensão que for necessária. Ó, nesse caso aqui ele gera até as duas linhas de extensão. Ok? Então é importante até o desenhista saber qual que é o ângulo que ele precisa indicar para colocar no desenho. Outro fato é que essas linhas não precisam estar coincidentes aqui, uma interceptando a outra.
Vou clicar nessas duas aqui. Aí mesmo assim ele dá a angulação. Aproveitar que tem aqui cotas tanto de comprimento quanto cotas angulares, mostrar a situação das alças aqui. Para que quando a gente seleciona as cotas, assim como os outros objetos que a gente já tinha aprendido em sala, aparecem esses quadradinhos azuis que a gente aprendeu a chamar de alças. Então, a primeira possibilidade eu até mostrei. Quando a gente clicar nessas alças aqui, ó, que são as alças que tocam os pontos medidos, a gente pode inclusive mudar a dimensão que aquela cota está verificando. Olha o que eu fiz aqui, ó. Ela está medindo verticalmente a distância entre os dois pontos e deu 0 ali. Né? Deixa eu dar um voltar aqui. Se eu fizer algo assim, por exemplo, eu posso mudar para onde que era a cotagem. Isso é bom para a gente não precisar desmanchar as coisas em certas ocasiões. Se eu utilizar essas cotas que estão aqui na extremidade da linha de cota, eu posso mudar a posição dela, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. Se eu precisar arredar essa cota, eu trago ela para cá. E por fim, se eu pegar nessa alça que está aqui junto ao texto da cota, eu posso mudá-lo de lugar. Então, às vezes, se eu precisar arredar esse texto um pouquinho para o lado, posso fazer isso aqui, por exemplo. Tá? Algumas possibilidades aí para a gente já aprender. Isso também vai valer aqui nas cotas angulares. Repara que eu tenho a possibilidade de mexer nela um pouquinho, posso mexer na posição do texto. Tá? Isso aí vai ser muito parecido para todos os tipos de cota. Então, ok. A gente vai ver aqui na sequência as cotas de elementos circulares. Então, antes de mostrá-las uma por uma, eu vou ver que vou mostrar para vocês que essa cota angular, ela também pode ser usada no elemento circular. Então, vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, um círculo, tá? E um pequeno arco aqui. Aí, para arcos, eu posso pegar essa mesma cota angular, tá? E ele pode me dar informações como essa daqui. Repara que aqui a gente tem um pedaço de circunferência. Se fosse a circunferência completa seria 360 graus, mas ele me dá aqui qual tamanho de arco em ângulos, né, em graus, que esse pedaço de arco que ele tem, né, ele possui. Tá bom? Então, uma possibilidade. Guarda essa informação aí que a gente vai fazer um negócio parecido aqui. Vamos ver que a gente pode extrair duas informações só desse arco aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, a gente vai conhecer a primeira cota aqui de elemento circular, que é o comprimento de arco. Para quando a gente estiver aqui numa circunferência completa, estou clicando várias vezes, ele não me dá isso. Por quê? Porque aqui a gente tem ela como um todo, né? Tem um círculo fechado. Agora, quando nós tivermos um pedaço de circunferência, que é o caso que esse arco, ele vai clicar e ele vai dar uma informação diferente daquela lá do ângulo. Ele dá qual que é, vamos dizer assim, o perímetro desse pedaço aqui do arco. Então, posso extrair. Repara que ele traz até um símbolozinho aqui, diferente, mostrando que o comprimento desse segmento aqui, que não é um segmento de reta, é um segmento de arco, ele dá dando 82,19 unidades de medida, né, ou milímetros. Posso trazer essa cota tanto para um lado, deixa eu só mover ela por aqui, ou posso trazer para cá. Independente de ela ficar mais longe ou mais perto do elemento, ela vai manter o mesmo valor. Tá? Mostra o comprimento aqui desse arco. Okay? Deixa eu fazer um terceiro aqui. Eu não queria apagar isso que eu criei aqui não. Vou fazer para o outro lado. Deixa ele feito aqui. Vamos conhecer essas outras duas aqui, ó, tá? E nós vamos parar nessas duas que são as mais importantes para o momento. As cotas de raio e de diâmetro. Esses valores raio e diâmetro, a gente já falou muito disso em sala, porque a gente precisa dessas informações quando a gente vai construir um círculo. Mas a gente também precisa indicar isso na cota para quem vai ler o desenho. Então vamos começar, por exemplo, pela cota de raio. Tá? Lembra que o raio é a distância do centro até a extremidade de uma circunferência. Então, quando eu fizer isso daqui, eu clicar, e aí ele só pede que eu clique no arco, ele me dá o valor desse raio. Importante que se eu colocar a cota para fora do raio, ou do arco, né, do círculo, ela vai, vou clicar aqui só para ficar, ela vai buscar lá de onde é o centro projetado, né? Então esse pedaço de arco que a gente está vendo aqui, se ele fosse uma circunferência completa, ou mesmo não sendo, na verdade, né, o centro dele fica aqui, ó, né? Então quando eu levei a cota para fora, ela mostra essa medida,
Por que está dando a medida quebrada? Porque eu fiz isso livremente, né? Eu não digitei valores, não. E traz aqui para o lado de fora, mas ela busca lá o centro. Isso aqui também pode ter um aspecto diferente se eu deixar para o lado de dentro. Aí ele não... Ele sempre fica... Repara que ele sempre fica lá direcionado até o centro. Mas aqui não necessariamente ele vai buscar lá no centro. Isso aqui ele segue as normas da ISO aí para desenho técnico e representa dessa forma. Essa cota de raio ela pode ser utilizada num arco. Se eu quiser utilizar aqui também, ela vai trazer, ó, traz desde um centro projetado lá. Posso colocar aqui. À medida que eu movo minha mão aqui, eu posso comprimir essa. Não sei se essa palavra está certa. Vou aumentar o comprimento aqui da cota. Tá bom? Posso trazer ela para mais longe. Às vezes para não embolar em cima de outro texto aqui. Então livremente eu consigo fazer isso. É importante que o desenhista tenha esse raciocínio. Ou então posso deixar aqui para o lado de fora. E essa cota também vai servir para circunferências completas, obviamente, né? Posso colocar aqui o raio dela, tanto para dentro quanto para fora. Porque esse raio aí, ele é a medida do centro até a extremidade. Quando a gente fala de circunferência completa, a gente até comentou isso em sala, o mais comum, na verdade, não é mencionar o raio, e sim o diâmetro, que é o tamanho da circunferência como um todo. Seria a distância de uma face até a face oposta da circunferência. Então, nesse caso, se eu vir aqui com a cota de diâmetro, eu clicar aqui, o que vai acontecer? Quando está por dentro, ele faz uma cota parecida com a do raio, né? Ele também não busca lá no centro, nem nada não, fica aqui. Mas quando deixa por fora, ao invés de ele buscar no centro, o que ele faz? Ele leva até a outra extremidade. E ele realmente mostra de forma bem clara o que é o diâmetro. Repara que as setinhas aqui mostram pra gente que é essa distância. O diâmetro, a definição dele é que é o maior segmento de reta que cabe dentro de um círculo, né? Dentro de uma circunferência. Então está aqui o diâmetro representado com o seu valor, de 41,93 unidades de medida. E o raio, necessariamente, a sua metade. Tá bom? Eu posso utilizar essa cota de diâmetro também em arcos, não tem problema não. Aí ele traz aqui, se for por dentro, deixa sem menção aqui até o centro, ou se for por fora, olha o que ele vai trazer diferente. Ele cria uma cota em que ela é projetada para que se esse círculo tivesse continuação aqui, ele passaria para o outro lado. A função disso é mostrar bem claramente para o desenhista qual que é a indicação que está sendo feita. Além do próprio formato da cota, a gente vê o quê? Que esses prefixos aqui, ó, seja o raio ou o diâmetro, eles sempre vão estar presentes, assim como o comprimento de arco. Então isso serve aí para a pessoa já bater o olho e saber do que se trata a cota. Tá bom? Quando eu estou explicando esse tipo de coisa, às vezes surgem algumas perguntas e elas vão nesse sentido aqui. Ó. Quando a gente representa um elemento circular, eu represento sua vista lateral, ele fica com formato de cilindro. Tá? E a gente sabe que às vezes em cotas como essas aqui lineares, a gente precisa inserir esse tipo de símbolo aqui. Ó. Tá? Como é que a gente faria isso? Nessas versões mais novas aqui do CAD, isso é realmente muito fácil. A gente dá 2 cliques aqui na cota. Deixa eu fazer 2 cliques aqui. Perdão. Deixa eu fazer do outro modo aqui. Clicar nela, vem com o botão direito aqui. Aí tem aqui, propriedades. Tá? Desculpa aí, não ter me perdido aqui. Quando a gente abre essas propriedades, ó, vem um tanto de possibilidades aqui. Tá? Esse forma que eu vou fazer aqui é um formato mais antigo. Eles têm um atalhozinho que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui no texto, aqui, ó, unidades primárias. A gente vai baixando aqui, então unidades primárias. Repare que eu estou nessa cota aqui. Aí tem que o prefixo de cota, né? Ou seja, o que vai vir antes dela. Se eu fazer isso aqui, aí existe um símbolozinho que a gente usa, que é esse aqui. Símbolo de porcento 2 vezes e a letra C. Esse é um símbolo, né? Uma linguagem que o AutoCAD entende, que coloca já o símbolo de diâmetro para a gente. Tá? Existem outros também, depois a gente vai falar mais sobre eles. Deixa eu só fazer um pequeno teste aqui com vocês. Assim, esse aqui eu queria mostrar. Dei 2 cliques em cima do próprio texto, tá? O texto da cota aqui. E aí, nesse caso,
ele traz uma outra possibilidade de fazer aquela inserção do símbolo, que é através disso aqui. Ó. Só clicar aqui. Vem aqui, ó, ele abre uma edição, né? Tem aqui, ó, símbolo para a gente inserir. Aí ele traz algumas possibilidades. Então aqui, aí uma das primeiras está aqui o diâmetro, né? Ela, por cento, C. Não daria para inserir por aqui também. Tá? Aí vocês ficam, perdão, com os dois caminhos aí. O que vocês acharem mais prático, pode meter bronca aí, pode fazer. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu fechar. O que eu queria fazer nessa primeira parte era isso. Criar o arquivo base que eu criei com vocês e apresentar essas cotas aqui, né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou fazer um segundo vídeo, vou colocar os dois na aula, e no segundo a gente vai ser convidado a desenvolver a planta baixa ali proposta, tá? Tenho certeza que vocês já começaram a mexer nela na aula passada, mas nós vamos fazer juntos agora, tá? Vamos lá, até mais.